juro que... Deu certo? Deu certo. Gente, boa noite. Eu tive um problema aqui com o meu celular. Estou usando um celular emprestado. E alguém, por favor... Júlio, vou ter que deixar aberto, tá com baixa qualidade de conexão. Boa noite, gente. Kelly, vocês estão me ouvindo? Kelly, você consegue me ouvir? Beth, você consegue me ouvir? Boa noite, Maurício. Gente, quem tiver condições, chama o Beto para ver se ele pode entrar. Ah, Beth, obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Kelly. Eu estou com outro celular, porque o meu celular deu pau justo na hora de entrar. Ele está impossível de ligar, tá? Tudo bem, Titila? Conta ao seu pai que eu consegui entrar, pede a ele para entrar também. Vou chamá-lo aqui, ver se... Boa noite a todos, gente, desculpa. Meu celular deu pau na hora de começar e ele não funciona de jeito nenhum. Eu tô em outro celular, tá? Tudo bem, Maurício? Então, vamos aguardar um pouquinho, né? Tivemos um problema aqui com a tecnologia, mas aguardamos para ver se vai dar tudo certo. Tudo bem, Maria? Gente, vamos aguardar mais um pouquinho, né? Para ver se o Beto chega. A gente aguarda mais um pouco, né? Às vezes o Beto também está tentando entrar em contato e não está conseguindo, não sei o que está acontecendo. Mas se não der certo essa live de hoje, a gente transfere ela para outra data, tá bom? Vamos tentar um pouco mais, aguardar um pouco mais. Esse tema é um tema muito bom, um tema muito importante para a gente estudar. Oi, Adir, tudo bem? Adir, o meu celular deu pau na hora de entrar, eu não consegui, eu tô com o celular da Júlia emprestado. Eu entrei muito atrasada e agora eu não consigo saber se o Beto está tentando entrar ou não. Né? Até agora ele não apareceu aqui na minha tela.
Oi, Adir. Boa noite. O Beto vai entrar? Tá ótimo. Eu tentei ligar para você, passar mensagem, mas deu pau legal, eu não consegui passar, sabe? Então a gente está aguardando o Beto. Vamos ver se vai dar certo. Adir, ele não tá aparecendo aqui pra mim. Você tá em contato com ele? É, Delma. Tudo bem? Ô, Delma, o Beto vai falar pelo seu Instagram ou é pelo Instagram dele? Ah, Beto, chegou, né? Ah, entendi, ô, Adir. Então você quer que eu saia? É melhor. Ah, tá ok. O Oi? Beto, desculpa. É, Ai, eu tô no celular emprestado aqui, porque o meu não consigo fazer ele funcionar. E pois esse no é, último minuto, né? eu acho que Pois nós é. aqui também ficamos esperando muito de ter ligado, mas nem no seu WhatsApp não respondeu nem nada, né? Que você estava Não, sem celular. não consigo fazer nada nele. Não Ah, consigo ligar para ninguém, não consigo receber chamada. Assim, até 5 para as 8 ele estava funcionando normalmente. Quando deu 5 para as 8 ele que acabou. será? Né? Então, você já tinha começado com a Di, né? Ainda bem que você tinha começado com a Di. Me conta Aham. aí onde que vocês estão, se já fizeram oração de Bom, abertura. já fizemos oração e eu já fiz que eu estou acostumando a fazer nas aberturas dos meus estudos, traçando um objetivo principal, prático e aplicável das Uhum, palestras, porque a gente tem muita palestra de belezas enormes, de aplicações que com o tempo a gente mexe com as fibras da gente e tal, mas como eu não tenho esse potencial, eu estou querendo fazer uma coisa muito prática, uma coisa que já vai logo na canela, sabe? Alguma coisa parecida assim. Então, eu já estou logo falando do objetivo. Nesse caso, é que os nossos filhos são espíritas, espíritos, e deveriam ser espíritas. Então é isso que é a abertura aí seria essa chamada aí de atenção para esse fato aí. Então nós estamos falando que o título do livro que a gente leu para fazer esse estudo são Nossos Filhos São Espíritos, de Antônio Hermílio Miranda, não é o nome completo? é, É. é. Então, eu coloquei inicialmente que o nome do livro é uma constatação, não é uma pergunta e nem uma sugestão ou uma opinião. Não, é uma constatação, uma verdade absoluta que não tem como refutar. Nossos filhos são espíritos, né? E aí, junto com essa frase, eu acrescentei que os nossos filhos deveriam ser espíritas, que aí já não é mais uma constatação, é uma sugestão minha, né? Uma opinião minha. Uhum. Aliás, se eu tivesse mais intimidade com a doutrina, quando eu me atrevi a ser pai, eu, eu teria prestado atenção nessa sugestão se alguém tivesse dado, que os nossos filhos deveriam ser espíritos, ou, no mínimo, espiritualistas. Né? Vamos lá. Então, são essas duas frases que vão caminhar junto aí no nosso estudo. A primeira frase, né, que os nossos filhos são espíritos, estão sendo espíritos, eles já existiam em algum lugar. Né? Então, os nossos filhos vieram de onde? Assim como nós, mas a abordagem hoje é dos filhos. Então, eles vieram de onde? Como eles eram antes de vir para nós, para nossa família, para essa união? E como que era antes?
E antes, se ele já existia, né? Por qual processo, qual que é a maneira, qual que é, como que se elege uma família para tal espírito A, o espírito B, e por que a gente vem, qual o objetivo dessa vinda, quando ele acontece, quando é o start, agora é a hora, eu estou indo, né? Por que viemos para o local A ou para o local B, com a cor A ou com a cor B, com sexo A ou sexo B? Todas estas perguntas são as questões essenciais da vida. Aliás, né, ela não é apenas filosófica, não. De onde viemos, para onde vamos? Não. É de onde viemos mesmo. De onde? De qual local? Né? De qual estação de tratamento? Qual foi minha vida anterior? Onde que eu atuei? Como que eu atuei? Com quem eu atuei? Isso tudo está registrado no espírito de continuidade, que somos nós. O espírito de continuidade é aquele que ele não começa tudo do zero novamente. Ele pega toda aquela bagagem, embute ali naquele recém-nascido e a partir de uma certa idade, 5, 6, 7 anos, com a influência, 7 anos, com a influência do meio e principalmente dos pais e tutores, etc., essa personalidade vem à tona novamente, né? Então, é isso. Mas essas perguntas, cada pergunta dessa poderia ser o motivo de um estudo, aliás, é motivo até de uma ciência, por exemplo. De onde viemos? Você pode colocar aí um monte de ciências para responder essa pergunta. Pode ser a astronomia, pode ser a geologia, pode ser várias outras, né? De onde viemos, né? Olha bem o que cabe nessa pergunta, as questões psicológicas, o porquê viemos e tal. Então, isso tudo não é uma filosofia, apenas filosofar, olhar para cima e falar, de onde viemos? Não, é uma pergunta séria, ela é muito prática, de onde viemos, né? E vai por aí fora. Então, todas elas, essas perguntas que eu fiz antes aqui, são perguntinhas que a gente tem que levá-las mais a sério e saber que as respostas delas é que está inserida na nossa vida. Em cada resposta dessa perguntinha aqui está a nossa vida se resume ali. E elas são tão antigas, essas perguntas, que desde a Grécia lá, quando as pessoas começaram a pensar de fato, né? Pensar mesmo na vida e tal, na morte, etc. Essas perguntas já são feitas, de onde vem, para onde vou, etc. Ser ou não ser, e vai por aí afora. Então, como eu disse, nessa primeira parte, independente de nós, é uma constatação. Ponto. Nossos filhos são espíritos. Espíritos milenares, espíritos experimentados, sofridos, às vezes mais, às vezes menos. Né? Então, isso aí vai depender da gente. O que nos resta é aprender, entender que eles são espíritos e aprender, né, com as coisas, como acontece, por que acontece assim, acontece assado. Tá? E conhecer, gente, conhecer a verdade, saber da verdade, é se tornar livre para poder evoluir. É soltar as amarras, né? Então, o fato da gente ter a certeza que eles são espíritos e assim proceder pode fazer muita diferença na nossa vida e na vida deles. Se a gente tivesse pensado isso há uns tempos atrás, eu acho que a gente certamente teria uma maneira melhor de lidar com os nossos filhos, os relacionamentos, e principalmente saberíamos ser mais incisivos e ao mesmo tempo doces, ser mais duros e ao mesmo tempo amigos deles, mas para ensiná-los, para encaminhá-los para a espiritualidade. Porque, afinal de contas, é isso que vale. O lado material tem muita gente para ensinar. Tem muito. O mundo ensina praticamente o lado material. Então, não precisa se preocupar que o seu filho não vai ser esperto, não vai procurar um bom emprego, não vai procurar um bom negócio, não vai procurar um bom relacionamento. Vai. O lado material, as portas são largas. Essa é a verdade.
E o lado espiritual, as portas são muito estreitas. Então, há que se mostrar essas portas. E essa obrigação é nossa. Bom, então, quando eu falei que essas perguntas são as coisas da vida, as coisas que acontecem, que coisas são essas? Eu gosto de chamar de coisa, porque, primeiro, é despretensioso coisa, mas, ao mesmo tempo, eu venho e falo o que eu chamo de coisa. Coisa, eu chamo simplesmente, absolutamente, da lei divina, a lei natural, a lei de Deus, a obra de Deus. São essas coisas. Tudo é a obra de Deus. Então, quando eu falo essas coisas, pensa assim, essas coisas, a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa reencarnação, tá? O conjunto dessas coisas é a obra de Deus. Simplesmente isso, que é o mais importante de tudo, né? Então, o que nós também chamamos de lei natural, lei divina, né? Aí eu queria chamar para a gente refletir um pouco mais maduramente o que é a obra de Deus. A obra de Deus é tudo. Tudo que se tem notícia no cosmos, no universo, é a obra de Deus. Agora, a gente tem que esquecer um pouco, abandonar um pouco o lúdico de que a obra de Deus é aquilo que ele fez em 7 dias. Aí ele fez o mundo em 7 dias, fez as montanhas, fez isso, fez aquilo. Não, Deus não fez a terra em 7 dias, não. Eu não sei em quanto tempo, mas o que ele fez, eu até inventei uma palavra aqui para marcar bem. Ele fez, deixa eu achar ela aqui, quintribilhões de galáxias. Beth, você criou um neologismo, gostei. Quintribilhões de galáxias. Essa é a verdade, isso é o que ele criou. Essa é a obra de Deus. E o que nós somos ali no meio? Nós somos um paizinho mequetrefe, numa galáxiazinha pobrezinha, né? Num conjunto de galáxias, que se chama nebulosa também, que não é lá grandes coisas, nada. Então, essa é a obra de Deus. E nós lá no meio, com os nossos sentimentos, com as nossas brigas de vizinho, com a nossa briga de trânsito, com a escola, com o trabalho, com os nossos amigos, com os nossos inimigos, etc. Nós estamos ali no meio disso tudo, dos quintribilhões de planetas habitáveis. Todos são habitáveis. Todos. Já que você tocou nesse assunto de astronomia, tem um Instagram que chama Astronomia e Ciência. E ele tem a comparação da Terra com o tamanho do Sol e a comparação do tamanho do Sol com a maior estrela conhecida. Sugiro que as pessoas vão lá pesquisar, porque a gente vai ter noção do nosso tamaninho quando a gente está brigando com o vizinho, com qualquer pessoa que seja. Exatamente. Por isso que quando a gente fala obra divina, é uma coisa espetacularmente fora do nosso alcance. Então a gente tem que nos conter na nossa mediocridade, na nossa pequenez, mas também acreditar no nosso potencial crístico, né? No nosso potencial de luz, porque senão a gente se apaga, né? Então, vamos pensar na obra de Deus e a gente inserido nela com mais grandeza e com mais praticidade, com mais ênfase, para a gente não viajar na maionese e achar que é alguma coisa, que tem que impor, que tem que fazer perguntas. Nós vamos ver aqui agora, daqui a pouco, que parece que Deus está errado. E a gente enche a mente de perguntas e às vezes a gente até ousa fazer essas perguntas para alguém, fazer alguma observação sobre Isso não é ruim, Beto. O pior é quando a gente responde essas perguntas. É verdade. Com certeza absoluta. Porque a pessoa que tem certeza absoluta de tudo é a pessoa mais perigosa que existe. Duvidar então, é sempre bom. Exatamente, é isso mesmo. A resposta que é o perigo de Deus, não é a pergunta, né? Então, eu fiz uma analogia aqui para a gente entender. Entender não, para a gente simular o que é a obra de Deus e a gente nela, no meio dela. Para a gente entender a importância de saber por que os nossos filhos são espíritos, porque isso faz parte da obra de Deus. A lei de reencarnação e como esse arranjo é feito é parte da obra de Deus. E a obra de Deus está inserida nesse quintribilhão de coisas, essa avalanche de coisas que a gente não sabe nem imaginar. Então, o que eu fiz? Eu fiz assim, ó, a obra divina tem uma aparente estranheza. A misericórdia divina, às vezes, é estranha. A justiça divina, às vezes, é estranha. E eu ouvi um dia, parece que foi o Haroldo falando, que Deus, a obra de Deus, ela constrange a gente.
E eu gostei disso, porque é constrangedor. A gente ser tão pequeno diante de uma obra tão grande, diante de uma maravilha de criação, a gente, às vezes, levantar a crista contra o próximo, julgar e vai por aí fora. Então, é um absurdo. Então, o que eu simulei? Eu simulei assim, ó, Deus é uma potencialidade que emite, é só para simular, tá, gente? Calor e luz, é um sol, é um imenso sol, é a reunião de todos os sóis. Isso é Deus. Então, Deus está no centro, emanando a criação, do quais as criações de Deus são os planetas e as galáxias, e nós lá no meio. Então, nós somos a criação, nós emanamos de Deus. Deus nos joga, né, para fora dele como luz e calor. Vamos supor, é isso que eu quero supor. E essa criação se torna uma bola de futebol para a simulação. Dentro desta bola de futebol estamos nós, o país, o planeta. Nós podemos até fazer a simulação que a Terra é uma bola de futebol, só que nós estamos lá dentro, né, na crosta. E essa bola rola de volta para o Criador, emana do Criador e volta para ele. A bola está a caminho da luz. Vocês já ouviram isso em algum lugar, não já? A caminho da luz. A caminho da luz, te Nós mando. estamos a caminho da luz. Mas de onde a gente veio? A gente veio da luz igualmente, da luz e do calor, né? O calor que fecunda a terra, que dá o alimento, quer dizer, o calor que proporciona a matéria e a luz que ilumina o espírito. Então, nesta simulação, a bola está atraída pelo Criador. Ela só rola a caminho do Criador. Então, isso é certo, que a gente emana de Deus, e a gente... Por que quer dizer religião? Religação com Deus. Quer dizer, nós estamos a caminho de Deus. Ele nos coloca para evoluir e nos puxa de volta como uma força, né? Um ser evoluído. Bom, nessa análise, nessa analogia, quer dizer, a gente está dentro da bola. E o que acontece com as coisas que estão dentro da bola? Rola. A bola vai rolando e você vai batendo nas beiradas, bate um no outro, você vira de ponta cabeça, você está em cima, você está embaixo, você cai. Você está em cima, você cai, você está embaixo, você sobe, e a bola está rolando. A perspectiva de quem está dentro da bola é desesperadora. A perspectiva É o caos, né? é o caos. E eu vou provar aqui agora que é o caos. Por quê? Porque da nossa perspectiva, nós não temos ideia dos quintribilhões de criações de Deus. Então ele está de fora no comando. E alguns prepostos, por exemplo, Jesus também, ele vê a bola rolando, é de fora. Embora ele tenha vindo aqui, mas ele, como o Francisco de Assis, como o Chico Xavier, como vários outros, eles estão gravitando dentro da bola, eles não estão fixos. Então, apesar da bola rolar e causar um turbilhão lá dentro, o caos, esses espíritos são livres. Eles não são enraizados lá dentro da bola. Então, o que acontece? A bola pica, a bola bate, a bola vai, a bola rola para cá, para lá, e nós, pobres espíritos enraizados na matéria, no vício, esses somos nós que vamos rolando e batendo a caminho de volta para Deus, dentro dessa bola. Né? Então, essa perspectiva que eu queria colocar dessa bola, porque embora de dentro a gente acha que está tudo perdido, quem vê de fora está vendo a terra rolando de volta para o Criador, a caminho da luz. E muitas vezes a luz está mais distante para uns do que para outros. Muitas vezes tem um planeta maior encobrindo a luz que vem chegar na Terra. Então, alguns espíritos põem o narizinho para fora para dar uma respirada, aprende um pouquinho mais, faz uma palestrinha, faz uma sopinha, faz um estudinho, e vai levando. Sempre rolando nesse turbilhão. Tá? E aí, para a gente... Eu falei que ia provar que a gente está ali dentro, você usou a palavra que inclusive eu anotei aqui. Você parece que lê meus estudos com antecedência, sabe, Neuza? É caótico que eu coloquei. É caótico, essa é a palavra. Aí eu vou perguntar para você se não é caótico estar dentro dessa bola.
né? Porque a nossa perspectiva, tudo parece de ponta cabeça, injusto, incompreensível, violento, cruel demais, caótico, foi a palavra. Como pode Chernobyl e a cidade de Bonito, lá em Mato Grosso do Sul, estar no mesmo planeta? Como que Olha, pode, hein? como é que pode um trem desse? Eu vou piorar um pouco mais. Como é que pode Paris, quem teve a oportunidade de conhecer Paris, ou até mesmo por foto e por vídeo, a beleza, a riqueza, tanto que é uma cidade liberal, né? Que é um país liberal, a França, mas vamos falar só de Paris. Então ela é bela, ela é rica, ela é culta, né? Tudo, ela é o berço do pensamento livre, o berço da arte, do neoliberalismo, de tudo, né? Na França é uma beleza, né? Como é que pode a Berço do França... espiritismo. Berço do espiritismo, olha que bacana. Né? Como é que pode essa cidade estar no mesmo planeta que Porto Príncipe, no Haiti, que acabou de ter um terremoto agora? No outro passado, morreu 200 mil pessoas. Agora foi tal. E hoje ou amanhã, esses dias, vai passar o furacão em cima do terremoto. Vai passar lá agora. Nossa, mano. E Cabul, Tristeza. e Cabul, o que está acontecendo agora? Como é que pode um país, uma cidade como Paris, que já teve Joana d'Arc, que já teve expoentes da liberdade e da expressão feminina, como é que pode estar no mesmo planeta que Cabul, que as mulheres não podem mostrar o rosto, nem podem escolher o marido, e não podem votar, e não podem estudar? Me explica. É caótico ou não é? Mas pode ter um lugar igual Nova Serrana, que é um lugar tão próspero, e cidades no norte de Minas com extrema pobreza. Como é que pode, né? Eu pergunto, então, para ver de dentro, como é que tem locais que têm trabalhos surpreendentes, tarefas, trabalhos mesmo manuais, que proporcionam prosperidade, proporciona saúde, riqueza, e ainda ter trabalho escravo? Que planeta é esse? Né? E tem Caótico. mais. Caótico. As tragédias climáticas, né? Como é que pode? Como é que pode um país abrigar Hitler e Gandhi no mesmo século? Como é que pode um país um planeta abrigar Nero e Francisco de Assis numa diferença de 500 anos, de 400 anos somente? Como é que... Então esse país está errado. Esse planeta está errado. Deus fez errado. Então, a nossa perspectiva para falar da obra de Deus, a gente precisa de baixar a bola. A gente tem que entender que, pela perspectiva divina, de fora, a bola está rolando, redondinha no gramado, a caminho do gol. E nós vamos fazer gol. É isso. Nós temos que pensar a obra de Amém, Deus Bé. Deus te com ouça. essa Amém. responsabilidade. Louvado seja. Então, vamos voltar ao assunto lá da vaca morta, né, que são os nossos filhos, né? Mas não vamos esquecer não, tá, gente? Que a obra de Deus é perfeita, tá? Então vamos parar de fazer essas perguntas e principalmente tentar responder, né, Neuza? Essas perguntas ridículas que Não está dá para errado, né? responder, Vamos não. entender, vamos lutar para melhorar. Vamos vibrar pelo Haiti, vamos vibrar por Cabul, vamos vibrar para que Paris continue assim, para que a corrupção no Brasil diminua, etc. Vamos vibrar, mas está tudo dentro de uma ordem divina. Agora, vamos para a segunda frase, que é o que mais importa. Porque a primeira é uma constatação. Nós estávamos apenas discutindo sobre uma constatação que os nossos filhos são espíritos, porque na obra de Deus é o espírito que vale, não é a matéria. Então, esse é o resumo. A segunda frase, essa é minha, tá, gente? Os nossos filhos deveriam ou devem ser espíritas. Por quê? Por quê? Por que os nossos filhos devem ser espíritas? Aí eu acho que eu nunca fiz um estudo espírita que eu não colocasse a palavra lógica. Aí a Eu resposta acho que não. também acho que não. Então tá ela aqui. Porque tem lógica. Os nossos filhos deveriam ser espíritas porque tem lógica.
tá? Porque o Espiritismo explica e confere a todas as nossas formas de manifestações, olha que legal, ao pensamento, às palavras e às ações. Tem doutrinas que só lidam com as ações. Tem doutrina que só lida com as palavras e tem doutrina que só lida com o pensamento. O Espiritismo, não. Toda forma de manifestação do Espírito está na tabuada do Espiritismo. Então, já é um dos principais motivos que nossos filhos deveriam ser espíritas. O Espiritismo, né, ele explica o que aconteceu, ele explica o que está acontecendo e ele explica o que vai acontecer. Sem adivinhações, sem traumas, sem mentiras, sem historinha. Então, por isso que nossos filhos devem ser espíritas. Eu estou respondendo a pergunta que eu me fiz. Por que os nossos filhos devem ser espíritas? Então, se os nossos filhos são espíritos e ninguém pode contestar, né, senão estariam incorrendo no ridículo, os nossos filhos deveriam ser espíritas. Espíritos, espíritas. Tem lógica, né? Tem. Espíritos, espíritas. Não podia ser materialista, né? Ou não teria sentido, né? Então, olha a simplicidade da lógica. Então, como espíritos, vamos influenciar nossos filhos a ser, no mínimo, espiritualistas cristãos, mas, se possível, ser espíritas, né? Então, é essa a nossa missão. Influenciá-los. Essa é a missão. Agora, a nossa missão de influenciar é diferente da nossa responsabilidade, do nosso plano reencarnatório. Influenciar é uma opção que o pai tem de influenciar, tanto positivamente como negativamente, mas é uma opção que ele tem. Agora, quando ele fez um compromisso reencarnatório com aquela família, aí já não foi só uma opção de influenciar, não. Aí ele fez um compromisso de conviver com o filho. É claro que ele não falou assim, não, vou fazer o compromisso de meu filho ser espírita. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o compromisso dos pais, assumido lá, é de influenciar positivamente os filhos. Nós vamos ver numa regressão, numas palavras de espíritos que fizeram regressão, tá? Espíritos não, pessoas que fizeram regressão. E, incrível que pareça, nenhum espírito, ao regredir na fase embrionária ou embrionária, falou que queria voltar por algum motivo material, sucesso, carreira, dinheiro, poder, nada. Nenhum falou isso. Então veja que os nossos compromissos são nobres. Depois que muda. Então, ao nascer, já somos alguém, né? Qual a influência que os pais vão ter na vida dos filhos? Total. Quais as responsabilidades e obrigações que a lei impõe aos pais? Porque quando a gente assume um compromisso, a gente assume um compromisso dentro de uma obrigação, dentro de uma norma, dentro de uma lei. Não é assim, a Deus dará, né? Então, e eu vou deixar uma certeza para vocês, embora depois que nasce, né, a mãe, o pai ama o filho incondicionalmente, então o que eu vou falar aqui agora parece ser uma grande bobagem, mas não é não. A certeza que a obrigação que foi imposta aos pais para que recebesse aquele filho, não foi por amor não, tá? Eu amo aquela pessoa, eu quero ela de volta. Não, não foi não. Às vezes sim, mas regularmente, na maioria das vezes, para espíritos da nossa categoria, não é por amor não. Depois se torna por amor. Essa é a beleza da lei de Deus. Fazer inimigos se juntarem novamente, com o objetivo de amor. Mas quando foi combinado que eu seria pai do fulano, o fulano seria meu filho, talvez um esperneou para um lado, outro esperneou para o outro. Pelo amor de Deus, aquele não, aquele não, aquele não. Depois é que a coisa mudou. Estão me acompanhando aí? Tá legal ou tá travando? Como eu estou traumatizada de hoje, né? Se por acaso eu sumir, o Adir assume, tá? Já ficamos assim combinados, né? Então Tá tá, gente. bom? Então, as nossas famílias,
Tá bom. Então, o compromisso da paternidade não é por um ato de nobreza, por favor, por amor, não, tá? A maioria das famílias na Terra são formadas levando em conta a cumplicidade, a culpabilidade, o compromisso, o resgate, o perdão, enfim, a obrigação de estar com aquele ser novamente, né? Enfim, é a lei de ação e reação agindo e fazendo seus arranjos, né? Nós já vimos isso aí. Então, na jornada das vidas, as pessoas que se gostam, olha, vocês vão falar que eu estou louco, porque geralmente eu falo alguma frase aqui, porque se eu não der tempo de explicar, aí vocês me trancam num hospício. As pessoas que se amam de verdade, que se gostam, não é paixão, não. Paixão rasa, não. As pessoas que se amam tendem a se separar. Não separação, divórcio, não é isso, não. Tendem a seguir caminhos diferentes. As pessoas que se amam. Porque o amor liberta. Tá? Então, veja bem. As pessoas que se gostam tendem a se separar. Exemplos. Em missão, eles vêm solitariamente. Em algum livro eu já li que a evolução, o amor, ele é solitário. Ele é íntimo. É claro que ele se dá, ele se doa, ele se empresta, ele convive, né? Mas as pessoas que se amam, os espíritos que se amam de verdade, tendem a separar. Por quê? Já vou explicar, já vamos falar. E os espíritos que se odeiam tendem a se juntar. Está aí a explicação das famílias. Imã. Os espíritos missionários que já têm amor de forma a abordar a coletividade, geralmente não têm filhos, porque o amor deles é fraterno, é maior, é grande. As famílias onde existe muito amor, graças a Deus, por causa da misericórdia de Deus, né? Graças a Deus não é força de expressão, não. Graças à lei de Deus, a misericórdia está atuando aí. Eu tive a oportunidade de amar agora os meus antigos desafetos. Então, o amor liberta, o amor separa. A paixão, o vício, o ódio, a vaidade, o orgulho, etc., etc., une. Doido, né? Isso é meio doido, né? Não é, Neuza? O que você acha? Você fez o comentário, eu vou fazer um comentário aqui. Por isso. Porque você estava falando de Jesus e de missionários, né, que ficaram solitários. Eu vi uma palestra do pastor Cláudio Duarte, e um trechinho pequenininho, e esse pastor fala assim, no diálogo de Jesus com Deus: tá bom, pai, eu vou. Eles vão me furar, vão me bater, vão surrar meus olhos, vão me maltratar, vão me xingar, vão me crucificar. Tudo bem, eu aceito tudo. Mas casar, eu não caso, não. Ele Não deve é ter Jesus, ensinado isso pessoalmente. Jesus deve ter ensinado pessoalmente isso para o Francisco de Assis, para o Chico Xavier, para a Irmã Dulce. Pro Divaldo, né, que tinha essa sonho turma toda. de... O Divaldo. Né? Você não vai casar, não. É isso. Então, minha gente, o amor real, ele causa essa aparente separação para que o espírito venha ser o missionário, venha fazer a tarefa dele e tal. Então, nós temos que trocar. O espírito que ama realmente, ele passa um período que parece solitário, mas é porque, na realidade, fratalmente, ela é solidário. É só uma letrinha que muda, mas que faz toda a diferença. Beleza? Então, tá aí que chegou no cenário que eu queria, que é a missão dos pais. A missão dos pais. Alguém aí, algum comentário? Neuza, alguma coisa? Não, Beto, vou deixar você comentar
fazer o comentário, que a missão dos pais é Tá. muito forte, E né? a propósito, é, deixa eu te perguntar uma coisa. Como a gente atrasou uns 15 minutos aí para iniciar, para que eu faça uma conclusão, eu precisaria desses 15 minutos. Ou você acha que eu vou cortando alguma coisa aqui que além de eu não saber fazer, eu não gosto muito, não. O que você acha? Tipo assim, Vamos! falta 10 para 8. Até 8h10, 8h15 no máximo, 8h12. O que você Até acha? 8h10, até 8h10 no máximo. Então vamos lá. Tá bom. Até 8h10, não, 9h10. Nós estamos falando 8h10, é Bobagem, 9h10. 9h10. Então, qual a missão dos pais? É influenciar o compromisso. Eu tenho certeza que o compromisso nosso, de todos os pais, foi influenciar positivamente os filhos. E, junto com isso, resgatar, dando amor, proteção, abrigo, tudo mais, como forma de compensação pelos erros do passado. Bom, na síntese, deve ser isso, né? Os compromissos devem ser por aí, tá certo? Então, vamos lá. Então, como os pais devem executar essa missão? Primeiramente, gente, eu vou fazer uma observação, porque ela é natural. Não que quem não está dentro dela não esteja dentro de um conceito natural. É natural também, só que tem mais dificuldade, tem mais peleia, tem mais... tudo mais difícil. Mas talvez essa era a tarefa. A criação dos filhos e a influenciação para que os filhos sigam uma doutrina espiritualista ou espírita, como é esse o meu tema, eu estou abordando isso, ela deve ocorrer dentro do casamento, de preferência. Tá? Só que esse registro é só para não deixar de falar o que é. Que essa é a realidade. É como se o seguinte, eu tenho uma família espírita, nós fazemos tudo dentro do movimento espírita, mas a gente de vez em quando bebe uma cervejinha aqui numa festinha dentro de casa. Bom, eu vou falar, não deveria, mas tudo bem. Não deveria. O falar que não deveria tem que ser falado. Então, dentro do casamento, na maior parte das vezes foi o compromisso, porque a cumplicidade geralmente é um triângulo ou um quarteto. Geralmente. As tragédias geralmente acontecem com trios ou quartetos e por aí fora. Então, por isso é que deveria ser dentro do casamento, né? Para despertar nos filhos as suas potencialidades. Essa é a missão dos pais. Despertar nos filhos as suas potencialidades para o bem e tentar reduzir e reprimir nos filhos a tendência para o mal. É essa a missão dos pais. Esta. É mais fácil como? Contando histórias da Cuca, da Carochinha, contando histórias de Adão e Eva, contando histórias que dão a entender que meus filhos não são espíritos milenares, são bobinhos que tudo que eu falar acredita, ou a minha obrigação na influenciação positiva deveria ser através de um caminho esclarecedor, por mais duro que seja, por mais penoso, por mais difícil que seja. Deveria ser esse. A influência pela porta estreita, que deveria ser a nossa influência, né? Porque a gente tem que entender que os nossos filhos não são... eles não vêm assim, zerinho de fábrica, não. Os nossos filhos são carros seminovos, cheios já de arranhadinho, de um trezinho, de outro. Então, você está achando que você vai pegar e sentir aquele cheirinho de novo do carrinho? Não vai, não. Ele foi só maquiado ali. Eles deram nele passou uma cerinha nele pelo cabelo dentro da barriga da mãe lá e pronto. Mas ali dentro é Com aquela peça. carinha de bebezinho toda. que tu ama. Exatamente, eu fiz a pergunta que como lidar com os nossos pequenos, novos, velhos espíritos. Pequenos, novos, velhos espíritos. Né? Como lidar com eles? Gente, é tratando eles como espírito. Como é que você conversa com o espírito? Como é que você doutrina o espírito, Neuzinha? Você chama ele de bobinho, você conta uma historinha para ele de Saci Pererê? Você abre e Morre de rir você da minha olha cara, nos né? olhos dele? É isso aí.
É assim que você tem que tratar seu filho, desde a gestação. Ou até antes, até no planejamento da gestação, no planejamento da vinda dos filhos. Quando são, né? Por que eu falo que eu deveria ter lido esse livro há 30 anos atrás? Porque eu tenho um monte de filho, eu não planejei nenhum. Não conversei com nenhum Quantos na filhos você barriga. tem? Eu devia ter... Uai, eu vou te falar, eu tenho 7 filhos, contando uma de criação. Pois E eu é. não planejei. Mas você leu o livro agora, tá em tempo ainda. Então, não, pelo menos que os meus filhos, falei com você, né, que eu ia obrigar eles a ouvir, para que pelo menos sirva para eles e os filhos deles, que serão meus netos, que já é alguma coisa, né? Não é? Então, gente, a resposta para qual deve ser a missão dos pais, eu acho que deve entender. Primeiro é buscar o espiritismo ou o espiritualismo, no mínimo, para poder encaminhar bem os filhos. Sem isso, vai ser mais difícil. Nós temos que ter essa certeza. E depois disso é viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. As doenças, as brigas, as separações, tudo vai vir. Tudo vai vir. Então, a gente tem que viver um dia de cada vez, né? E Jesus, nesse âmbito de nos dar esperança, ele tem centenas de frases no Evangelho. Né? Ele tem lá, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele tem lá, meu reino não é desse mundo. É um outro ditado de fé, de esperança, de incentivo. Né? Que nascer de novo. Tudo isso que ele falou é para mostrar para os pais que, embora você tenha que despertar agora para que seu filho é um espírito milenar, que tem personalidade, que tem vontade própria, etc, 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 você deve tratá-lo como tal, que isso vai ajudar no relacionamento para frente. Né? Aí tem um monte de provas de quem duvida ou de quem não entende essa verdade. Por exemplo, por que 2 filhos, às vezes até gêmeos, nascidos, então, no mesmo parto, na mesma época, no mesmo hospital, na mesma casa, com a mesma criação, por que são tão diferentes? Por que um gosta de uma coisa e outro gosta de outra? Se ainda nem tempo de ter a influência dos pais não tiveram. Por quê? É porque a personalidade já existe ali. E os espíritos, gente, embora não, os espíritos de criança, de bebê, embora não nos responda, eles nos entendem. Assim como as plantas, os animais. Hoje, por que tem planta que desenvolve mais quando tem música perto? Ou quando tem poesia? Por que tem vaca que dá mais leite quando ouve música ou tem um carinho? Por quê? Porque é o mesmo conceito do bebê. O espírito ouve e entende não é pelo ouvido e nem pelo cérebro. É pela sintonia, é pelo diapasão da sintonia das vibrações. Então, quando você está perto do seu filho na barriga da mãe e conversa com ele não vai te responder, mas ele sabe tudo, ele ouve tudo que você falou. E ainda fora do espírito, fora do corpo, totalmente integrado, ele tem mais capacidade de pensar. É claro que com o advento do nascimento, a coisa complica um pouco até uma certa idade começar a vislumbrar novamente, porque isso faz parte do processo. Não é? Então, espíritos que foram, eu vou falar agora rapidamente, senão não vai dar nem tempo. Tem uma cientista, uma psicóloga, PhD, americana, muito famosa, muito conceituada, chama Ellen Wambach. Doutora Ellen Wambach. Ela fez vários estudos na área da regressão, e a regressão não é um fenômeno espírita. Então, a pessoa não precisa de ser espírita para entender e para aceitar, para formular um conceito sobre a regressão. A regressão foi feita por ela com 750 pessoas e tem relatos incríveis. Eu queria dar tempo de ler, mas não vai dar tempo de ler. Mas, por exemplo, é uma coisa comum que eu já falei. Não tem nenhum espírito que fez a regressão e, ao voltar à época embrionária, citou que o objetivo de sua reencarnação era algo de conquista material, de qualquer natureza. Poder, fama, beleza, dinheiro, nada. Todos
colocaram em sua grande maioria, que responderam que sabiam o motivo, é que queriam resgatar, queriam voltar a viver uma experiência frustrada, uma experiência dolorosa, e que queria conviver de novo. Alguns poucos não sabem por quê, porque certamente foi uma reencarnação compulsória, né? Então, a grande parte pede isso. E oportunidades de conviver. É a palavra que exemplifica a grande maioria aqui. Olha alguns aqui que são... não, vou separar as coisas. Primeiro eu estou falando desse objetivo, que o espírito, a vontade dele de reencarnar, os motivos. E a maioria, a grande maioria, falou que a experiência da morte é muito mais tranquila do que a experiência do nascimento. O nascimento é traumático, o nascimento é problemático, é complicado, até do ponto de vista orgânico. Nascer é mais complicado do que morrer. Para o espiritual, então, nem se fala, porque morrer é uma libertação, né? O espírito volta para o estado natural. E reencarnar, renascer, é o contrário da experiência. Você sai da sua característica normal de espírito para uma experiência de encarcerado. Você tem suas habilidades diminuídas, né? Tudo diminui, sua percepção, tudo diminui quando você vai, em termos, diminui que eu falo em termos espirituais, né? Então, é unânime, dentro dessas 750 regressões, que eu tenho números, as estatísticas, e quase todos revelam isso. Se Deus quiser, eu quero morrer. As pessoas, mas você quer morrer? Eu falo, claro que eu quero. Eu quero morrer e desejo para você que você morra também. Mas não agora e não com dor. Obrigada. Que seja daqui muito tempo, mas que, né, que seja daqui muito tempo e que seja uma experiência mais fácil, sem dor, sem trauma. É o que eu te desejo, é o que eu desejo para todos. Porque a pessoa, mas se você pudesse viver eternamente, você não queria? Não, aqui na Terra, encarnado como Beto, nunca na vida. Deus que me livre. Bem-vindo à morte, né? Agora, se eu tivesse um plano espiritual preparando para renascer, duvido que eu estava assim, eu vou nascer de novo. Eu falo, pelo amor de Deus, me tira dessa, meu papai, me deixa eu aqui, meu Jesusinho Cristinho. Né? Não é assim? Não tem lógica de ser assim? Então, gente... E costuma ser assim, né? Aí quando isso... Costuma ser assim, na maioria das vezes é assim, viu, gente? As reencarnações, pelo que a gente já leu de André Luiz, ele deixa muito claro que existem umas poucas exceções, tá? Mas a grande parte das reencarnações são todas nesse ambiente meio que de trauma, meio que de perdão, de reconciliação, de dificuldade, de reparo, e etc, etc, etc. Tá? Aí quando vem os missionários, quando vem os espíritos de luz, coitado, ele sofre mais do que qualquer um que veio, né, para resgatar. Por quê? Porque, aparentemente, as experiências que são propostas para nós, espíritos baixos, são as tentadoras, são as portas largas, são as ofertas e os equipamentos que nos são entregues para a nossa reencarnação. Agora, os missionários, tem o quê? Uma sandalinha no pé, mais nada. Comidinha rala no prato, doença uma atrás da outra. Tá? Então, é por aí. Então, veja bem, como espírito que são os nossos filhos, quando essa regressão foi feita, eu vou ler uns comentários de alguns aqui. Gente, chega a ser ridículo. Eu devo ter falado alguma coisa parecida com isso aqui quando eu nasci. Quer ver o que eles falam? Eu estava perfeitamente consciente, diz um, que minha mãe não me queria. E fiquei surpreso e desapontado ao descobrir isso. Isso é um relato de um espírito. Não é de um bebê, não. Um espírito que ainda não tinha nascido. Eu fiquei desapontado. Eu falei, puxa vida, mãe.
Esperei por esse momento, né? Tipo assim. Eu sabia que minha mãe teve vergonha de mim. Eu senti que minha mãe teve vergonha de mim porque eu era um bebê horroroso. Tem base? Gente, Nossa, isso é um relato do espírito em regressão feito por uma psicóloga e PhD americana que nada tem de espiritismo, nada, nem de religião nenhuma. É uma pesquisa científica. Eu sabia que minha mãe realmente não me queria, por causa das inevitáveis responsabilidades. Na verdade, eu só consegui entender a tristeza e a desventura do meu nascimento após a realização dessa experiência, que é a da regressão. Olha que interessante, que o espírito, quando ele estava normal, na sua vida normal, sem estar fazendo a regressão, ele era triste, ele era abatido, era uma pessoa introspectiva, uma pessoa infeliz, e não sabia por quê. A regressão contou para ele que ele era um filho rejeitado. Olha, que incrível. Outra, eu temia as perspectivas diante de mim. Sentia que os médicos, atenção médicos, profissionais, professores. Inclusive, eu mandei uma mensagem para um filho meu que está estudando medicina, falei para ele ter cuidado, que nessa pesquisa da doutora Ellie aqui, eles são grandes vilões. Eles batem na bunda, eles puxam de qualquer jeito, eles jogam em cima de uma pedra fria, eles olham no celular, eles conversam no Zap Zap durante, não durante a mão do parto ali, mas durante um processo de parto, ele deve estar concentrado, vibrando, chamando esse espírito para uma vida nova, etc, etc. Então, médicos, atenção. Sentia que os médicos e as enfermeiras eram impessoais e frios. Vê se essas palavras são palavras do vocabulário de uma criança. Impessoais e frios. Faltava-lhes compaixão pelos temores e pelas dores de minha mãe. Olha bem para vocês verem. O espírito sofrendo porque os médicos não estavam um pouco indiferentes com a dor da mãe. Lembro-me da perturbação que me causou essa falta de emotividade por parte daqueles que cuidavam de nós. Então, eu deixo essa quase que já encerrando aqui, essas afirmações, né? Essas lembranças. E a vocês aí que estão ouvindo, resta acreditar se essa regressão é possível e se quem está falando é um espírito formado de personalidade que já viveu várias vidas, para ter essas percepções de adulto que eles estão tendo aqui. Não é verdade? E quando a gente se propor a ensinar algumas coisas aos nossos filhos, que seja de vulto, que seja de expressão. Tá? Eu não estou falando que nós vamos ler Allan Kardec para os nossos filhos de 3 anos, não. É uma historinha infantil que nós vamos ler para eles. Mas a nossa vibração, o nosso conceito, a nossa emanação de energia, que até uma pedra sente, deve caracterizar, deve pontuar nas nossas conversas, nas nossas instruções e nas nossas influências com nossos filhos. Se for chamar atenção, chama com amor. Se for dar um tapinha, dê com amor, dê com remorso. Já bate logo e chora. Então as mães fazem assim, né? Ela bate, a criança não chora. Quem chora é ela. Que seja assim, né, gente? Então, para encerrar, nós vamos ter que pular algumas coisas aqui. Só para encerrar, eu quero deixar uma colocação, que é uma pergunta, mas que é uma colocação, só para voltar a falar que quem, nesta reencarnação, não teve filhos, não teve compromisso de ter filhos, que isso não é demérito, não é nada. O que nós falamos aqui, quando nós falamos os pais, e muita gente que está ouvindo aí não são pais de crianças que foram assumidas para nascer aqui. Mas quem disse que o Adir não tem um monte de filho? O Adir entra e sai da casa espírita a cada eleição, sai uma, entra outra, está lá. Então, quem falou que o Adir não é pai? Que não tem responsabilidade de pai?
Não é? Não é, Aí, Adira? Adira, essa com você, ó. Não é? Não é? Então, gente, a questão aqui do estudo está concentrado na questão dos filhos consanguíneos, que essa é o teor da palestra, da exposição, mas ela fica valendo muito para os pais da coletividade, os pais fraternais, que assumem filhos de muito mais responsabilidades do que os filhos consanguíneos. O E os Adir que também respondendo aqui, adotam ó. tenham a mesma É. responsabilidade. Que eu falo aí. Ele pôs a carinha de Mas é rir. isso. E no movimento. E no movimento espírita tem mesmo, né, Neuza? A gente vê muita gente que não assumiu, às vezes, um casamento, um compromisso de paternidade, mas porque tem esse espírito obreiro, tem esse espírito missionário para dar conta, né? Por aí. Bom, gente, então, assim, tinha algumas coisas aqui que a gente teve que atalhar, mas eu creio que a mensagem é essa. A mensagem é que nós, como pais de filhos que são espíritos, temos que pensar assim, agir assim. Tá? Nós estamos lidando com espíritos, não é com criança que está começando o beabá, não. São espíritos experimentados, às vezes muito mais desenvolvidos e evoluídos do que nós próprios, os pais. Muito bem, boa noite, então. Agradeço a todos, né? E você vai fazer oração para nós, Neuza? Quem vai fazer? Ai, Vai encerrar Você para a fez gente? você fez no Foi início? o Adir que fez. Ah, então é assim, um faz no início e o palestrante faz no final. A bola tá com você. Então, vamos embora. Né? Então A tá gente bom. pede desculpa por ter passado um pouco do horário, mas já tivemos esses entraves, né? Tivemos. Tá. Então, vamos lá. Deus Pai, amigos espirituais, querido Mestre Jesus, viemos aqui através da oportunidade do momento, da reflexão, desta janela que se abre em nossas casas, em nossos corações, pedir aos comandantes da vida planetária, do universo, aos engenheiros do cosmos, que mais do que nunca estejam conosco na manutenção da paz, na influência da nobreza do ato, da palavra, do pensamento, para que a Terra, nesse momento tão difícil, tão conturbado, de experimentações, de tremores psicológicos, de experiências duras, mas promissoras, que nós saibamos captar essas energias, essas vibrações de esperança e de fé, para que podemos enfrentar o rodopio da bola, para a gente que está lá dentro e que temos a perspectiva do caos, possamos entender que essa mão, que essa bola está sob o compromisso, sobre o controle de mãos amorosas e misericordiosas. Tenhamos fé na obra de Deus, tenhamos calma, paciência com o próximo e fé que, de fato, vamos vencer essas dificuldades que a evolução nos impõe. Esteja conosco, Senhor Jesus, e seus emissários, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Obrigada, Beto. Obrigada a todos. E vamos ver, né? Se agora vai dar tudo certo. Muito obrigada, Beto. Desculpa aí o meu atraso, tá? Valeu. Nada que isso. Um Tchau. beijo, estamos à disposição. Tchau, gente. Abraço para todos. Fiquem com Deus.